boa tarde, almoçaram bem? Espero que sim, eu estou cheia de água na boca porque apesar de estar muito perto da água, desta maravilhosa barragem, na verdade não posso. Estou em trabalho e muito orgulhosa de estar aqui convosco outra vez. Estamos de volta e avançamos sem mais demoras para a próxima conferência. O tema coloca mais uma vez a água como elemento central. Sabemos que histórica e comercialmente Portugal tem uma ligação com a água e não apenas com a do mar. Fontes, rios, lagos e cascatas oferecem-nos alimento e ajuda para o semear, mas também bonitos postais ilustrados que convidamos o mundo inteiro a descobrir, fazendo girar a nossa economia. No entanto, será que existem outros elementos na lista do que a água tem para oferecer a Portugal? Eu tenho a certeza que sim. Vamos então falar do papel da água na coesão territorial e no desenvolvimento do nosso país. Para debater este tema, dou então as boas-vindas a quem já invadiu o palco. Luís Correia da Silva, diretor executivo do Conselho Nacional da Indústria do Golfo e da Associação Portuguesa de Resorts. Alguém para ter na minha lista de contactos? Sérgio Carvalho, da consultora Deloitte, Portugal. Nuno Canada, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. E Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. A moderação estará uma vez mais muito bem conduzida a cargo de Vítor Gonçalves. Olá Catarina, boa tarde a todos, espero que tenham tido um bom almoço e vamos começar este nosso segundo dia com este ciclo de conferências, agora com este tema, a água como fator de coesão territorial e de desenvolvimento. Eu começava pelo Sérgio Carvalho, sócio parceiro da Deloitte Portugal, de que forma que a água tem impacto na resiliência e na coesão do território e como caracteriza a situação de Portugal? A água é essencial precisamente para a resiliência do território. Neste momento fala-se muito do plano de recuperação e resiliência e na realidade há muitos números, há muitos dados que os portugueses desconhecem e sobre o qual se calhar a nossa atenção deveria estar mais, devíamos ter um bocadinho mais atenção. 73% do que nós comemos é importado. Como vivemos na União Europeia, tivemos a oportunidade de que as fronteiras não fechassem e que continuássemos a ter alimentos. Mas, na realidade, se vivêssemos numa ilha, poderíamos ter bastante mais problemas. Além disso, mais de quase 60% do nosso território está em seca, tem stress hídrico ou muito elevado ou elevado. E com tendência a piorar. Qual é a porcentagem? Pode repetir? 60%. 58%, segundo os dados de 2010, entretanto aumentou. Estima-se que, se nada for feito, coisas como investimentos como a Alqueva e outros, nós podemos chegar a atingir os 70% do território em stress hídrico extremo ou muito elevado. Significa que isto leva a enormes impactos transversais. Fala-se muito do impacto dos incêndios. Há muita atenção pública e mediática em torno dos incêndios, mas os incêndios muitas vezes têm a ver com o abandono do território. E esse abandono do território é porque pais, avós que tiveram terras e as querem deixar aos seus filhos, aos seus netos, não conseguem mais explorar essa terra da maneira como queriam e não conseguem tirar o rendimento. Isso faz com que os seus filhos muitas vezes vão para a cidade. Vão para a cidade e eles próprios vão para a cidade. Há uma pressão enorme no litoral e com essa pressão no litoral há um aumento do desemprego nas grandes cidades e há um abandono da terra. O abandono da terra leva, por sua vez, a que seja pasto para incêndios e leva a que a terra continue a degradar-se. Portanto, estamos a falar de um ciclo vicioso que urge ultrapassar. Estamos cercados pelo Alqueva, mas esquecemos também que mais de metade da água que temos no nosso país, as 4 grandes bacias hidrográficas do nosso país, vêm de fora. Quase 60% da nossa água vem de fora. E quando olhamos para onde ela vem, de Espanha, Espanha hoje em dia é o maior produtor europeu e um dos maiores mundiais de água desanalizada. 4,3 mil milhões de metros cúbicos de dia, uma brutalidade. Basta dizer que é mais do que a Alqueva distribui. E a única certeza que nós podemos ter é que no futuro não virá tanta água de Espanha como vem hoje em dia. Nomeadamente o Guadiana, hoje em dia, está a ter transvases para sul, que vai fazer com que esta água que hoje em dia está no Alqueva, que é o Guadiana que o alimenta, essa água não chegue aqui. E daqui a uns anos, ainda há bocado o Comendador Roquete estava a falar sobre o tema, daqui a uns anos nós vamos poder ter o Alqueva muito mais abaixo do que está hoje em dia. E não vamos conseguir ter esta agricultura regadio toda que está aqui à volta. Portanto, alguns vão ter de sofrer.
A agricultura de regadio essa, que nós sabemos que é 6 a 10 vezes mais rentável do que a agricultura de sequeiro, que antigamente era o que caracterizava o Alentejo e que levou a um ponto de situação atual, que é que cerca de 43% das terras aráveis, não é do território, é das terras aráveis do nosso país, estão ou degradadas ou muito degradadas. Portanto, é muito difícil viver da agricultura. Há que reverter isto. Outros povos já o fizeram. Dou o exemplo de Israel, é por demais conhecido, transformaram um deserto num oásis, mas dentro da Europa temos países mais pequenos do que nós, que exportam uma enormidade. Por exemplo, a Holanda, um país mais pequeno do que nós, mas com 18 milhões de habitantes, exporta mais de 100 mil milhões de euros ano em agroindustrial e dentro desse agroindustrial ainda exporta mais de 10 mil milhões em tecnologia agroindustrial. Portanto, são 110 mil milhões de exportações num país que é mais pequeno do que o nosso e nós podemos seguir esse exemplo. Luís Correia da Silva, o senhor é diretor executivo do Conselho Nacional da Indústria do Golfe e da Associação Portuguesa de Resorts. Tendo em conta aquilo que acabamos de escutar sobre a situação de seca do país, a atual e aquela que se projeta, e tendo em conta as necessidades de rega que os campos de golfe têm, eu pergunto-lhe se o golfe é um luxo. Boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado pela questão que me permite esclarecer alguns pontos que eu julgo que são significativos. Em primeiro lugar, dizer que eu não estou tão pessimista como o Sérgio em relação a estas questões. Nós devemos ter muita cautela, devemos ter a capacidade de olhar para o recurso à água e os consumos de água de uma forma pragmática. Devemos olhar para as alterações climáticas como um facto e trabalhar para que na origem e não no fim do pipeline se possam controlar as situações de forma a que depois não venhamos a sofrer no fim do pipeline as questões, os resultados dos problemas que deixámos para trás no início. Mas o turismo em geral e o golfe em particular, ao contrário do que a maior parte das pessoas normalmente pensam em Portugal, tem uma participação com muito pouca expressão do ponto de vista do consumo do recurso de água. A ideia que existe é que os campos a ideia que existe é diferente. Necessidade mas de água para regar aqueles campos, sobretudo... O engenheiro Pimenta Machado, que é o senhor vice-presidente da APA, conduziu recentemente um estudo muito importante no Algarve, que é o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, que pela primeira vez juntou todas as entidades e conseguiu que toda a informação disponível sobre a oferta e os consumos das diferentes entidades e das diferentes utilizações pela indústria, pelos os locais, pelo turismo, pelos campos de golfe, ficasse clara. Quando olhamos para isto, mesmo na principal região turística do país, nós olhamos para isto e dizemos o turismo provavelmente, com algumas restrições, é responsável eventualmente por um consumo de 12% da água que é paga por aquilo que se chama os consumidores não tradicionais, quer dizer, os consumidores que não são indivíduos e residentes. E os campos de golfe são responsáveis por um consumo que é perto de 6%. E porquê? Porque se nós olharmos para os 40 campos de golfe do Algarve, no país temos 90, e se pensarmos que uma área média de consumo são 30 hectares num campo de golfe, significa que os 40 campos de golfe do Algarve, todos juntos, têm 1.200 hectares de área regada. Ora, só uma cultura como é o abacate ou os citrinos têm, o abacate provavelmente 3 vezes já o que tem toda a área regada dos campos de golfe, e ninguém discute nem ninguém põe um problema sobre isso. Os citrinos, então, nem falar. Com consumos muito próximos daquilo que são o golfe ou daquilo que é o turismo em geral. Deixe-me só terminar por um aspecto. A única coisa que eu nas minhas funções chamei a atenção nesse trabalho que foi desenvolvido foi que era muito importante que nós olhássemos para as origens e os consumos, mas analisássemos a eficiência da utilização da água pelos diferentes atores.
Uma coisa é a eficiência em termos de receita e em termos de riqueza produzida por os 40 campos de golfe, por metro cúbico de água consumida, e outra coisa é a riqueza produzida por uma área de produção agrícola em geral que não tem qualquer comparação em termos daquilo que estamos a utilizar. Portanto, se nós, no limite, olhássemos também desse ponto de vista da eficiência, eu diria que neste momento, e para a primeira conversa, se há alguma área em que nos últimos 20 anos têm sido feitos enormes esforços para tornar cada vez mais eficiente a utilização do recurso da água, é no turismo em geral e nos campos de golfe, porque qualquer consumo a mais de água num campo de golfe traduz-se em custo, traduz-se em despesa, traduz-se em mau trabalho, traduz-se num mau campo alagado e, portanto, todos os campos de golfe utilizam sistemas de controle e sistemas de medição e certificações de caráter, qualidade e ambiental que permitem reduzir ao mínimo as áreas que necessitam ser regadas e reduzir ao mínimo os consumos por cada hectare regado. Vou aqui para este lado. Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa de Ambiente. Qual é a pressão que existe no país relativamente às necessidades de água e como é que isso tem evoluído nos últimos tempos, sobretudo com o aquecimento do clima? Muito obrigado. Eu responderia da seguinte maneira. Eu diria que o nosso país tem duas realidades. Mais a norte do Tejo, do ponto de vista da disponibilidade da água. A situação é mais favorável e a sul do Tejo, os problemas de escassez, de seca, são estruturais. Há um ano atrás, nós estávamos mesmo aflitos do Algarve. Aliás, como disse ali o Dr. Ibem, acompanhámos o Plano Regional de Defesa Hídrica do Algarve e estávamos aflitos porquê? As reservas de água disponíveis nas nossas albufeiras não asseguravam um ano de consumo. Foi uma situação verdadeiramente muito difícil, mas foi uma oportunidade a dois níveis. Qual foi a oportunidade? Pela primeira vez fizemos um estudo com toda a informação organizada e estruturada daquilo que são as necessidades do Algarve e pensadas hoje e projetadas no futuro. A informação está disponível. Olhamos para ela, refletimos, criámos um fórum que é muito relevante em que pusemos todos a falar, o setor do turismo, a agricultura, o setor urbano também, todos a falar, a refletir, a pensar, e fizemos esse trabalho, o trabalho está feito, e ele, no fundo, tem três grandes objetivos. Primeiro, faz um apelo muito forte à eficiência. Não é aceitável hoje em dia, nas zonas de maior escassez de água, que eu tenha perdas de 40%. Não é aceitável, e eu estou a olhar aqui, por exemplo, para a agricultura, que é o setor que em Portugal que mais água consome, é mais de 70%. É usado na agricultura, tem perdas em alguns sistemas de mais de 50%. É verdade que isso acontece porquê? E porquê é que isso acontece? Não percebi. Porquê é que isso acontece? É isso. Acontece, é preciso fazer investimentos nessa eficiência. Um caminho que está a ser feito hoje, é verdade. Só para eu perceber, a água vai-se perdendo na transferência? Exatamente. Eu faço uma captação de água, os sistemas depois de transporte, a água vai-se perdendo. Normalmente são sistemas gravíticos, antigos, há falta também de gestão, portanto essa água também se perde. É a mesma coisa no setor urbano. Eu conheço setores, nós temos no país setores urbanos que perdem mais de 50% da água que é captada e depois, durante a distribuição, ela perde-se. E, portanto, não é aceitável porque perde-se a água, perde-se energia, perde-se matérias-primas, no fundo, todos os serviços são necessários para produzir essa água. Isto é um dado que é muito relevante. Mas há mais. Mas isso é tão relevante que eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Essa responsabilidade de manutenção desses serviços são de quem? Das câmaras do Governo Central? Quem é que tem a competência para isso? Para intervir nessas áreas? A pergunta que eu faço é quem é que compete, quem são as entidades que fazem esse serviço? Há aqui várias diferenças. Muitas vezes são os próprios municípios, algumas vezes são empresas municipais, em algumas situações os serviços são concessionados, são empresas privadas que prestam serviços e obviamente que há empresas que fazem um serviço excepcional. Nós temos empresas que a taxa de perdas é do melhor que há na Europa, 15%. No fundo há aqui uma realidade muito assimétrica e é um caminho que temos mesmo que fazer em conjunto e julgo que esse caminho estamos a fazer.
Por um lado, isso, gostava de deixar muito claro daquilo que é o nosso desempenho. Mas se eu olhar para o nosso país, eu vou dar aqui uma nota que isto é a minha experiência pessoal. Eu, há 2 anos, estava no Norte, eu diretor da APA Norte, e agora há 2 anos estou aqui em Lisboa, no fundo do país inteiro, e tenho uma experiência que diz muito aquilo que é a gestão de água em Portugal. Em dezembro estava eu no Algarve a falar para 16 municípios, recordo bem do dia, 22 de dezembro. Estava no Algarve a falar para os 16 municípios, a convocá-los para uma reunião, dizendo que temos aqui uma situação dramática de falta de água. Vamos ter que pensar, eventualmente, em fazer cortes de água. Nesse mesmo dia, vim para Norte, sou do Porto, vim para Norte, parei em Coimbra e tinha o Mondego a arrebentar. Exatamente, tanto arrebentou que no dia seguinte regressei a Coimbra e ele arrebentou mesmo, e provocou as imagens que nós todos vemos. Isto mostra, no fundo, aquilo que é um país pequeno, mas com uma grande diferença assimétrica do ponto de vista das suas disponibilidades de água. E isso, exatamente isso. Isso nos convoca, obviamente, para os grandes desafios. Eu depois julgo que há mais questões, não quero estar aqui muito ao debate. Há aqui um tema que é muito apaixonante, que é olhar para o futuro, pensar de que maneira que as alterações climáticas nos convocam e nos desafiam para gerir bem esse recurso água, que é o recurso vital e fantástico. Eu vou dar um exemplo, permite-me este exemplo, que é muito daquilo que é a importância da água. Se há nesta pandemia que nos afetou a todos, neste vírus, teimosamente não desaparece, há um gesto que todos os dias nós fazemos, que é lavar as mãos com água e com sabão. Exatamente, isso mostra aquilo que é a importância da água. Muitas vezes que nós não a valorizamos. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre a importância da água, não é? Se nós não bebermos, não sobrevivemos. Acho que sobre isso não há desacordo. Nuno Canada, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que impacto é que estas preocupações relacionadas com as disponibilidades de água têm tido no desenvolvimento do setor agrícola e veterinário e agroindustrial? Bem, boa tarde. A água é hoje considerada absolutamente central para podermos ter uma agricultura sustentável, para o setor agroindustrial ser sustentável, mas há aqui uma dimensão que é importante termos do país como um todo. Portugal vai ser um dos países da União Europeia mais afetado pelas alterações climáticas e, portanto, estas situações de escassez de água são cada vez mais marcadas. E para nós termos uma utilização equilibrada do território e conseguirmos fixar as pessoas nos meios rurais, é preciso ter modelos de agricultura que sejam rentáveis para que as pessoas possam viver nesses territórios. E isso é fundamental para termos os territórios ocupados, diminuirmos a desertificação, os fogos rurais e florestais, mas também para diminuir a nossa dependência de importações. E, portanto, a dependência de importações ainda é grande, nós temos que aumentar a produção nacional, quer do ponto de vista da balança comercial, quer do ponto de vista da pegada ecológica que deixam essas importações. E para isto, nós temos aqui, se olharmos para o país como um todo, 2 grandes eixos centrais. Um é este que tem estado a ser falado da disponibilidade de água e o outro é o uso eficiente da água. Se olharmos em primeiro lugar para a disponibilidade da água e se olharmos para os estudos prospectivos que temos em relação às alterações climáticas, é mais do que evidente para continuarmos a ter uma atividade, eu diria, humana relevante em Portugal, não só agricultura, turismo, mas tudo o resto, termos mais disponibilidade de água e, portanto, temos mais barragens, mais reservas de água e encontrar outros modelos alternativos, como a dessalinização e outros, é absolutamente fundamental do ponto de vista da disponibilidade. Mas a dessalinização é um processo muito caro, não é? Em todas estas áreas mais tecnológicas, à medida que a tecnologia é mais usada e evolui, vai se tornando mais barata. E nós hoje já temos modelos de dessalinização que não são mais caros que os modelos tradicionais de obter água para consumo. Eu gostaria também de falar da outra dimensão do uso eficiente da água. O uso eficiente da água, obviamente, que é importante, que é fundamental. Nós temos em Portugal já agricultores, e alguns deles até foram já aqui, participaram já neste fórum, que estão a trabalhar ao nível do melhor que se faz no mundo neste domínio, do uso eficiente dos recursos, quer na área da viticultura e enologia, na área dos cereais, na área dos hortofrutícolas, da produção animal, mas ainda não temos essa dimensão generalizada. Temos ainda muitos agricultores que não estão nesse patamar de evolução. E outra coisa que temos que fazer é
continuar a trabalhar de forma mais intensa na capacitação dos agricultores e na promoção da adoção de tecnologia para que eles possam ser mais eficientes, principalmente adotando ferramentas de agricultura de precisão e de agricultura inteligente, já recorrendo à inteligência artificial e outras ferramentas que nos permitem dar passos gigantes em termos da eficiência dos recursos, não só da água, mas dos fertilizantes, pesticidas. E nós estamos a falar de uma coisa que é muito distante no horizonte, não é? Não, não estamos. Estamos a falar de uma coisa que já existe em Portugal, em muitos produtores, mas que ainda não existe em todos. E, portanto, aqui o trabalho que o país tem que fazer é conseguir ir alargando o âmbito. E nós, neste momento, temos os instrumentos necessários para isso. Portanto, nós temos um documento de orientação estratégica para a inovação na agricultura para os próximos 10 anos, que é a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030. Temos um ecossistema que está mais preparado do que o que estava para incorporar este conhecimento e, portanto, estamos em grande alinhamento com aquilo que está a acontecer na Europa e com as linhas no âmbito do Green Deal, do Farm to Fork, mas também da Europa Digital para, em Portugal, democratizar esta agricultura de precisão. Eu vou fazer uma segunda ronda, porque nós temos 15 minutos para esta segunda parte, portanto pedir agora respostas mais curtas, se fosse possível. Sérgio Carvalho, há pouco fez referência ao exemplo holandês e ao exemplo de Israel, mas o exemplo de Israel é muito extraordinário em todos os sentidos, tem a ver com aquela história épica de Israel e, portanto, não é muito comparável, não é muito exportável do meu ponto de vista. Mas há outros exemplos que possam ser utilizados por Portugal, que venham de fora ou mesmo de cá dentro, que sejam bons exemplos da utilização da água como fator de coesão do território? Mais do que a utilização da água, é a utilização da terra e da agricultura inteligente. Fala-se muito, nos últimos tempos, falamos muito da agricultura intensiva. Há uma grande diferença entre a agricultura intensiva e a agricultura de precisão. E temos de falar pelos maus motivos, não é? Às vezes, alguns daqueles agricultores confundem-se estufas com agricultura intensiva. Não tem nada a ver. Consegue-se fazer agricultura, estamos a falar da Holanda, por exemplo, existem produções de tomate, que é uma planta rasteira com 18 metros de altura, que simplesmente não utilizam terra, ok? Não têm naturalmente o mesmo sabor que os nossos tomates têm, etc. Mas há um segundo tema que é importante nós temos em consideração. Até 2030, a necessidade de produção alimentar no mundo vai aumentar entre 50% a 60%. Porquê? Porque a população vai atingir um pico de 10 mil milhões em 2030 e, além disso, a população da Terra toda ela vai enriquecer, com um enriquecimento a maiores necessidades alimentares. Estamos a falar de um aumento de necessidades brutais de alimentação e nós temos território, temos terra arável que não está a ser utilizada da melhor maneira e que podia ser utilizada de muito melhor maneira, nomeadamente para as nossas próprias necessidades, para evitarmos as cadeias de transportes de alimentos como nós importamos 73%. Mas para isso era preciso uma melhor utilização, uma utilização mais eficaz da água. Eu vou atrás daquele comentário que fez ainda há bocado que é mas isso de salinizar água é muito caro. Errado. É o que eu tenho eu vou dar... Aliás, em Portugal só em Porto Santo é que se faz, não é? Sim, mas em Espanha temos 1000 desalinizadoras. E hoje em dia a média do custo de produção de água desalinizada na Europa é 86 cêntimos em alta. Neste momento existem centrais que não utilizam nenhuma carbono, não utilizam, portanto utilizam essencialmente fotovoltaicas, eólicas, etc., onde já conseguimos extrair, fazer água desalinizada a 40 cêntimos o metro cúbico. Em Neom, na Arábia Saudita, as futuras centrais lá, o target é 33 cêntimos. Só para dar, porque é que eu estou a dar estes números? A APA pode corroborar estes dados, mas neste momento, em alta, nós temos custos em torno dos 40, os mais baratos que temos é 40 cêntimos e a água do Alentejo tem água em alta em 86 cêntimos por metros cúbicos. Portanto, nós hoje em dia conseguimos produzir industrialmente água dessalinizada e colocar nova água no sistema e essa água, quando entra no sistema, é reutilizada, é tratada, quando é utilizada na agricultura também é reutilizada, é tratada, mas essencialmente, ainda há bocado eu falei de problemas, eu gostava de falar de soluções. Na realidade, se nós produzirmos para a população, para os 70% da população que está na orla costeira, nomeadamente para os resorts, para os golfos, etc., se produzirmos água para essas zonas e deixarmos a montante nas barragens a água para a agricultura, nós vamos permitir que a agricultura toda ela possa ser, toda ela não, a maior parte dela possa ser a agricultura de regadio e vamos permitir que os agricultores
sendo educados e fazendo agricultura de precisão, possam tirar muito maior rendimento da terra que têm. E com isso invertemos este ciclo que é do abandono da terra, que é dizer que a agricultura não dá rendimento, que é extrair cada vez mais de uma terra, e podemos inverter este ciclo. E bastava produzir a jusante, onde está 70% da população. Vou usar também aqui um ponto que foi aqui as pessoas desconhecem. Normalmente sentem que falta água nas suas torneiras e aí é que existe stress hídrico. 70% da água é utilizada na agricultura, entre 70% a 75%, em Portugal é 75%. 20% é na indústria e o resto, estamos a falar de 5 a 10%, é que é consumo doméstico. Portanto, o elefante branco enorme, é os outros 90%. E normalmente não se fala dele, só se fala da falta de água nos resorts, nas cidades, etc, etc. A questão da água tem sido um obstáculo, Luís Correia da Silva, para o desenvolvimento de novos projetos, nomeadamente de resorts ou campos de golfe, aqui em Portugal? Eu diria que talvez nos últimos 10 anos qualquer investidor que seja promotor de um novo desenvolvimento tem sempre o vetor da disponibilidade e do consumo de água em mente quando faz os seus planos, os seus business plans e quando parte do princípio que esse recurso, sendo utilizado da forma mais eficiente, estará disponível. Ou seja, ninguém vai fazer um investimento, seja num resort, seja num empreendimento, seja em campos de golfe, seja em que quer que seja, admitindo que daqui a 5 anos ou 7 anos não vai ter esse recurso. Mas eu gostava de referir um aspecto que julgo que é muito importante e o exemplo do Algarve, pegando não só naquilo que o Sérgio referiu, mas o exemplo do Algarve é particularmente importante. Nós temos no país inteiro hectares. E antes de fazermos, provavelmente, os investimentos vão ser necessários para a dessalinização da água, que deve ser o último recurso, ou seja, criar uma situação de, se houver uma emergência, nós teremos uma solução para uma determinada área. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Nós temos isso. No Algarve há um conjunto de hectares. Há um potencial de produção de água reciclada, cerca de 40 hectolitros cúbicos de água. Os golfos precisam de 15. O turismo em geral precisa de mais uns 30 ou 40. Ou seja, ainda por cima com esta particularidade, é que onde é a produção de hectare em maior de água dos hectares, é precisamente nas alturas em que está mais gente, mais turistas. Portanto, não há razão nenhuma em que nas grandes áreas turísticas do país haja um problema de recurso de utilização de água que não seja para consumo. Ou seja, uma coisa é a água que é utilizada pelos turistas, tal como é utilizada pelos habitantes no seu consumo direto. Agora, tudo o resto, regas de áreas verdes, regas de campos de golfe, utilizações para limpeza, etc., que hoje é água que vem dos canos que é utilizado, ou que é água subterrânea que é utilizada para esse efeito, não há nenhuma razão que nós não tenhamos um programa de investimentos nas hectares que permita que, num prazo de 5 anos, ou um prazo de 10 anos no máximo, nós teríamos uma parte substancial dessas utilizações que fossem cobertas por essa água. E depois poderíamos ter 1 ou 2 soluções de investimentos que era uma espécie de seguro de situação. Por exemplo, no caso deste ano, não tivemos turistas. Imaginemos que tínhamos todas as hectares a funcionar. Se não houve turistas, não há produção. Se não há produção, não era possível entregar água aos municípios, aos campos de golfe, às empresas turísticas, etc. E depois há soluções técnicas que são hoje utilizadas para reduzir os consumos. Por exemplo, os empreendimentos turísticos cada vez menos utilizam áreas regadas. Portanto, à volta das piscinas são decks, são espelhos de água com bombas que circulam a água para não haver consumo. Os campos de golfe transformam as regas as relvas de inverno em relvas de verão que consomem metade da água. Tem sistemas de controle, por exemplo,
Eu, num campo de golfe, tenho 2.000 aspersores comandados um a um. Portanto, consoante o vento, consoante a necessidade que aquela área específica tem, eu sei que o sistema me permite dizer que aquilo tem aquela necessidade e, tendo aquela necessidade, tem aquela utilização. Ponto final. E é isso que a tal agricultura de precisão, que no limite os campos de golfe é uma cultura permanente, igual a qualquer outra da agricultura, é aquilo que a agricultura de precisão tem que fazer e que todos nós temos que fazer, é tornar muito eficiente o utilizo da água, do recurso da água que temos disponíveis. Algumas destas coisas, Pimenta Machado, têm resultado de políticas públicas relacionadas com a água, ou isto de facto depende da vontade e do interesse de cada um? Para mim, muito obrigado. Deixa-me dar aqui 2, 3 notas muito relevantes daquilo que é... Eu tenho aqui um número que fala por si mesmo. Desde a década de 90, dos anos de 1990 até hoje, tivemos os 10 anos mais secos de sempre. Outro número que é muito revelador: desde o ano 2000 até hoje, nós perdemos cerca de... A precipitação reduziu cerca de 20% a 30%. É com isto que nós temos que lidar. Já lá vou. O que é fundamental? Aliás, foi aqui muito bem sublinhado, sermos mais eficientes. Não há dúvida sobre isso, mas não chega. Temos também que encontrar novas origens da água. E há uma questão, aliás, que o Sr. já falou aí bem, que é a reutilização. Há países na Europa, eu dou o exemplo, por exemplo, de Malta, de Chipre, até os vinhos espanhóis, que já reutilizam, isto é água que sai de 10 hectares, ela é reutilizada para usos menos nobres. Exatamente. O que é menos nobre? Limpeza de ruas, para mim é uma coisa que me choca, andar no Algarve e ver água que eu bebo a lavar ruas, a lavar um caixote de lixo. Não faz o mínimo sentido isto. Não faz. Numa zona que tem escassez de água. Isto choca as pessoas. E, portanto, acima de tudo é encontrar novas origens da água, águas para reutilização. No estudo que fizemos para o Algarve, isto pode valer 8 hectómetros cúbicos. É muita água nova que estamos a acrescentar ao sistema. É uma nova, mas há mais do que isso. Por exemplo, no estudo que fizemos para o Algarve, e a primeira vez que fizemos em Portugal, desenhámos, ou melhor, projetámos, apostar na dessalinização. É uma espécie de no Algarve, uma espécie de uma poço seguro. É uma central que garante cerca de 15 hectómetros cúbicos, na zona de maior consumos, tipicamente no verão, temos mais turistas, maiores consumos, ela, no fundo, é aquele seguro, é aquela poço seguro para garantir água no sistema. E isso é muito relevante. Vamos ensaiar, o plano está feito, este plano teve também como aquela virtualidade de termos um plano, temos condições de o financiar agora no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. O Algarve tem 200 milhões de euros para ser mais resiliente no que tem a ver com a água e o tema da dessalinização. E temos no Algarve, já agora, no Algarve em particular, posso também referir, está também projetada fazer uma ligação ali à secção de Pomarão, no Guadiana, para, na alturas de maior crise, colocarmos água no Algarve, obviamente é uma zona que tem uma seca estrutural e tem que ser mesmo pensada e projetada. Mais uma questão, gostava de deixar aqui também, para estar convosco, aquilo que tem a ver com o tema da gestão da água. Foi muito bem aqui sublinhado. O nosso país, o setor que mais consome água é claramente a agricultura. A agricultura vale 75%, em média. E a agricultura tem que fazer aqui um caminho de ser mais eficiente. E eu hoje estou aqui no Alqueva, este grande lago, o maior lago da Europa, que vale cerca de 4.000 hectómetros cúbicos, se quiser são 4.000 milhões de metros de água, e é fundamental para alimentar toda a agricultura, mas é verdade que eu transformei uma região de uma agricultura de sequeiro numa agricultura de regadio. Eu dormi em Évora e vim hoje para Reguengos de Monsaraz. Na estrada que eu fiz, ao longo do meu trajeto, vi grandes áreas de olival, mas também da amêndoa. Mas a amêndoa precisa de muita água. É a chamada amêndoa de regadio e que tem consumos elevados de água. E o apelo que eu faço aqui um bocadinho é este: eu tenho que olhar para aquilo que é o futuro. O que o futuro me reserva a nós é menos água, não tenho dúvidas sobre isso. As alterações climáticas, a alteração do padrão de precipitação, vai chover menos e mais concentrada, eu vou ter longos períodos de estio, ausência de precipitação, e eu tenho que desenhar, e eu tenho que adaptar o meu território
a essa realidade e não é o contrário, não é o território adaptar-se a essa realidade. Então, esta é uma mensagem que me parece muito relevante. Eu acho que é uma mensagem que faz bem a ligação para o Nuno Canada para perceber até que ponto é que, de facto, lhe parece que a agricultura está a olhar para o futuro, justamente tendo em conta esta realidade da escassez de água. Já há pouco fez referência à utilização, por exemplo, de outras formas de gestão agrícola que permitem um uso menor de água. Mas isso é uma preocupação que está permanente nos agricultores ou que está a começar a ser uma questão para os agricultores? É uma preocupação permanente e muito presente em todos os agricultores. Esta questão do território que o Sr. Vice-Presidente da APA falou é uma questão muito relevante, porque nós centramos aqui hoje muita discussão no Algarve e nas cidades, mas Portugal é como nos encontramos no interior, no resto do território, e se nós olharmos para o território como um todo, a agricultura é fundamental para a ocupação do território. E é fundamental para produzir alimentos, e nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos em 50%. E isso só é possível com água, não há volta a dar. E se nós olharmos para o sítio onde estamos, e os números que o Sr. Vice-Presidente da APA apresentou dos últimos 10 anos são bem elucidativos da falta de água crescente que temos, se não existisse esta barragem, nós não tínhamos esta atividade económica que temos aqui. Isto, possivelmente, muito pouca gente vivia neste território e, portanto, daí eu volto aos dois eixos centrais, de termos mais barragens e mais forma de ter água disponível, todas as dimensões, e também o uso eficiente, que já falei, que está em franca implementação em Portugal e nesta área agrícola. A agricultura hoje em dia é uma agricultura moderna, uma agricultura que usa cada vez mais tecnologia, e o trabalho tem que ser feito, tem que ser no sentido de alargar o âmbito desta capacitação dos agricultores e desta adoção de ferramentas de agricultura de precisão, de agricultura inteligente. Nuno Canada, nós cumprimos o nosso tempo rigorosamente, agradeço aos 4 por isso, terminámos mesmo na hora exata. Catarina. Incrível!